Acidentes no trevo portal não param de acontecer. O motivo é sempre o mesmo. A tentativa de atravessar a rodovia, muitas vezes de forma rápida, principalmente em horários de pico. Nós vamos agora com a Rafaela Schwink, então, por quê? Os anos vão passando, mas tudo continua igual. E claro, a comunidade pede que algo seja feito. Eu até falava antes, Rafa, que tem muita expectativa para Contorno Sul, para trincheira na Baixada do Cascavel Velho, mas mesmo assim nada sai do planejamento. E os motoristas, inclusive, tem um que acabou de parar atrás de você aí, na tentativa de ajudar o outro, acaba parando na rodovia. E nós já falamos que não é o mais certo também, né, Rafa? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Não é certo, é multa, inclusive, por parte da Polícia Rodoviária Federal. E o problema de tudo isso, porque assim, alguns param. O problema é que às vezes o outro que está vindo na direção contrária não faz o mesmo. Aí a fila fica se formando em um dos lados da pista, o pessoal não consegue fazer a travessia, só vira um transtorno ainda maior. Até porque nesse horário a gente consegue aí notar que o movimento é intenso na rodovia 277 e principalmente para aqueles que querem acessar os bairros, né? Então a gente vê essa movimentação muito grande. Aí o pessoal tem que ficar ali aguardando. Inclusive, até esse momento, quem está aguardando tem poucas pessoas, porque há uns 10 minutos atrás a fila estava bem intensa, algumas pessoas, inclusive, se arriscando, passando realmente em meio aos veículos, principalmente os motociclistas. A gente acabou vendo esse tipo de manobra e também pedestres e ciclistas. Ou seja, muita gente se arriscando porque acaba ficando sem paciência de ficar aguardando o momento ali mais oportuno para atravessar. A gente sabe que esse não é o correto, mas também se a gente parar para pensar que todos os dias esse pessoal precisa enfrentar aí esse transtorno, é difícil também, né? A gente conversou com alguns moradores aqui da região que fazem esse trajeto todos os dias. Eles falaram a respeito do caos que é realmente atravessar aqui o trevo da Portal. Olha só. Ah, que horrível. É difícil, complicado aqui, meu Deus. Que enquanto não mudar isso aqui, não vai melhorar as coisas, não. É complicado, né? É difícil, demorado, perigoso. Ah, tinha que pôr um semáforo, um quebra-mola, pelo menos, né? Mesmo um quebra-mola, a turma já diminuía, a gente conseguia passar, né? Deus o livre, pega a hora de pico, Deus o livre. Aqui ficou complicado, viu? A gente tá passando aqui, geralmente a gente vai por cima lá pra não passar por aqui, porque agora o fluxo de lá ficou muito constante, né? Horrível. Não tenho o que comentar disso aqui, né? É até difícil, porque cada vez é um sacrifício e um perigo total, né? É, a gente viu, né, que muita gente acaba até tentando utilizar o outro espaço que fica a poucos metros daqui, que é o viaduto Olindo Periolo, que na verdade, segundo a Polícia Rodoviária Federal, seria o mais indicado. Mas o que os motoristas também comentaram é que muitos acabam utilizando aquele espaço, o que tem aumentado demais a demanda. Então, realmente, mesmo sendo um pouco mais seguro e mais o recomendável, muitas pessoas dizem que o fluxo é muito intenso. Então, fica realmente nesse empurra-empurra. A Polícia Rodoviária alertou a respeito dos cuidados que pedestres, ciclistas precisam ter ao atravessar esse espaço, porque infelizmente não é o local mais adequado, esse trevo da Portal que a gente tem para realmente fazer com que as pessoas saiam ou entrem do bairro, mas é o que hoje na prática é o que a gente possui. E ele alertou inclusive para essas imagens que você acabou observando muito bem, Wagner, são dos veículos, principalmente os maiores, carretas, caminhões, que acabam parando aqui na rodovia, esses que estão seguindo pela BR-277. Ele fala que não é o mais prudente, apesar de saber que muitas fazem ali na tentativa de ajudar, mas isso, inclusive, é passível de multa. Então, vale aí um lembrete também. Olha só o que a PRF fala, então, a respeito aí desses cuidados que os motoristas precisam ter nesse local. Para quem está trafegando por ali, vai atravessar a rodovia, vai fazer a travessia, tomar alguns cuidados para evitar acidente, né? Principalmente a gente acaba esquecendo dos pedestres. Ali passa muita gente a pé e acaba não tendo a atenção necessária. Então a gente pede cuidado redobrado dos condutores e dos pedestres também, dos motociclistas, porque é um local que chama atenção por não ter assim uma estrutura adequada para a travessia. Porém, logo à frente existe o viaduto, que ali também
É um local que foi feito para isso e que garante assim uma travessia adequada para os veículos, além de ser mais rápido e mais seguro. Às vezes a pessoa pensa o seguinte, como morador eu não moro nessa região, então não tenho lugar de fala nesse sentido como morador. É difícil a gente se colocar no lugar do outro quando eu não faço essa travessia constante, porventura acabo passando e também estou exposto ao risco, mas o que a polícia orienta é que de fato nós temos o Olímpio Periolo mais lá para cima e que a travessia é muito mais rápida. Então a pessoa pensa o seguinte, mas eu tenho que ir lá andar 2, 3 quadras, porque eu moro mais nessa região aqui, próximo ao trevo da Portal. Só que o tempo que você fica esperando aqui, sei lá, vamos jogar abaixo 3 minutos, dependendo do horário, fica muito mais para fazer a travessia. Esses 3 minutos, se são 3, 4 quadras a mais, você tira sem precisar ficar parado. Com um detalhe de não se expor ao risco e expor os outros também. Wagner, mas é complicado. Não são todas essas pessoas, todos esses casos que estão aí, que moram nesse entorno de 2, 3 quadras, gente. A gente tem umas quadras ali que não tem moradia, que tem alguns lotes baldios na descida em direção ao Veneza, ainda em direção ao Itália. Então, assim, essa é a indagação, essa é a pergunta. Não fugindo da responsabilidade dos nossos governantes na esfera municipal, estadual e federal, com muitas promessas e muitos projetos que nunca saíram do papel, e também com o alto valor do pedágio que nós pagamos há 30 anos num contrato falido aqui, que essa rodovia é uma vergonha para todo o nosso estado, começa em Foz do Iguaçu, termina no Porto de Paranaguá e não é totalmente duplicada. Não eximindo isso, por isso que o nosso papel é cobrar, comunidade é na RIC TV, trânsito também, e quando tem demanda, a gente não esquece. Essa é uma bandeira da RIC TV, nosso RIC Notícias sempre falando desse ponto, porque é um ponto crítico, muitas pessoas já perderam a vida nele. E chamando a atenção também da comunidade, se pode colaborar. Vamos pensar na gente também no próximo. A vida é uma só e vale muito.